Essa é a chamada para o assunto que eu considero de suma importância. É um prazer estruturar para você um texto sobre a história do Zohar. Em hebraico é o Sefer HaZohar, Livro do Esplendor, a obra central da Kabbalah e é a dimensão mística do judaísmo. Sua história é marcada por um profundo mistério em torno de sua autoria e da data também de composição. Mas isso a gente vai ver no desenvolvimento da nossa conversa aqui. A tradição cabalística ela atribui a autoria do Zohar ao rabino Shimon Bar Yochai, o Rashbi, um sábio tanaíta da era da Mishnah, que viveu no século II da nossa era comum, e ele viveu na terra de Israel, isso durante a ocupação romana. Segundo a lenda, para escapar da perseguição romana, certamente por Adriano, imperador romano, que essa perseguição foi desencadeada, inclusive, por uma revolta do Bar Kokhba, que trouxe um grande sofrimento ao povo judeu também. Então, dessa época, foi a época que viveu o Shimon Bar Yochai, e segundo a lenda, como dissemos, ele, para escapar da perseguição romana, Rashbi e seu filho Elazar, eles se esconderam numa caverna por 13 anos. Durante esse período, eles se dedicaram ao estudo da Torá, os 5 livros da Bíblia hebraica, E a tradição afirma que, inspirados pelo profeta Elias, eles revelaram os ensinamentos mais profundos e esotéricos da Torá, que formariam a base do Zohar. A Kabbalah, como sabedoria oculta, é como nós encaramos, que a Kabbalah é, de fato, a sabedoria oculta judaica. E não só oculta, mas é uma sabedoria esotérica. Ela é fechada. A Kabbalah judaica, ela não é banalizada. Quem estuda a Kabbalah judaica, estuda a Kabbalah com reverência e temor dos céus. Não é um estudo pelo estudo, não. A Kabbalah, então, de acordo com os cabalistas, esses ensinamentos, eles eram a parte não revelada, que é a Torá oral, que é conhecida como a Torá Shebel Peh, que é transmitida apenas em segredo, de boca em boca, isso é do mestre ao seu discípulo, e o discípulo, após amadurecer, também vai se tornar um cabalista, um mikubal, e vai fazer novos discípulos, e assim é a transmissão da Torá oral, que ela vem sendo transmitida, remonta aí a Abraão e Moshe mesmo, Bom, após a suposta redação do século II, os manuscritos do Zohar teriam permanecido ocultos por cerca de 1000 anos, sendo finalmente revelados ao final do século III, na Espanha. O Zohar, na forma como o conhecemos hoje, ele começou a circular entre os círculos cabalísticos, na Espanha, por volta de 1200 da Era Comum. O responsável por sua publicação e disseminação foi o escritor judeu espanhol, o Moshe ben Shevin Tov de León, Moshe de León, Moisés de León, isso por volta de 1240 a 1305. E então Moshe de León, ele afirma está apenas divulgando cópias de um texto antigo escrito pelo Rashbi, pelo Shimon Bar Yochai, E Moshe, apesar de estar 1000 anos distante do Shimon Bar Yochai, mas atribui a autoria
do, do Zohar ao Shimon Bar Yochai, né? E então ela só na época já do Shimon de Leon, como dizer, o Moshe de Leon, é que ela basicamente vem a aparecer, vem à tona. Né? Então, Moshe de Leon ele afirmava estar apenas divulgando cópias de um texto antigo escrito pelo rabino Shimon Bar Yochai e seus discípulos. A circulação desses manuscritos causou um grande alvoroço, né, e cismas, com alguns cabalistas aceitando a sua autenticidade como uma revelação antiga e outros questionando a origem do texto. Natural que isso aconteça, especialmente no meio judaico. A erudição moderna, baseada em análises linguísticas e de conteúdos, apresenta uma visão alternativa sobre a autoria e data do Zohar, né? O historiador religioso do século XX, o Gerson Isroler, de 1897 a 1982, né? O pioneiro do estudo acadêmico da Kabbalah. Ele teorizou que Moshe de Leon foi o autor real do Zohar. Isso já a partir de estudos acadêmicos e chegar a essa conclusão de que não teria sido o Rabbi Shimon Bar Yochai que houvera escrito o Zohar, mas que teria sido o próprio Moshe de Leon. Baseado em que indícios? Vamos lá, as evidências, né? Primeiro, vamos considerar aqui evidências da redação medieval. Nessa perspectiva acadêmica, aponta para vários fatos. A maior parte do Zohar é escrita em um aramaico literário e artificial, que difere do aramaico talmúdico do século II, mas se assemelha mais do estilo do aramaico usado por judeus na Espanha medieval. São tempos diferentes, né? E no caso, Shimon Bar Yochai, ele era um tanaíta também, né, que participou da redação da Mishnah, e o aramaico utilizado ali pelas análises acadêmicas é que esse hebraico de então, da época de Shimon Bar Yochai, não era exatamente, não tinha as mesmas características do aramaico do 13º século, né? Ali na Espanha, havia uma diferença. Então, isso aí realmente já traz um respaldo para essa afirmativa. Mas tem uma outra questão também, né? Que o texto contém referências a costumes, estruturas sociais e conhecimentos geográficos que se encaixam mais no ambiente medieval espanhol do que na terra de Israel do século II. Então, baseado nessas duas premissas, é que se levanta o questionamento quanto à autoria do Zohar. Mas nada é questionado com relação ao conteúdo. Aqui o que está se discutindo é a autoria, né, e o tempo em que foi escrito. Mas o conteúdo, esse é incontestável. O que nos interessa é que seja um conteúdo autêntico, incontestável, que não esteja em conflito com a Torá Niglé, né? Que não se contradiga com as principais obras de referência judaica, como o caso da própria Mishnah, né? O Talmud, e por aí vai. Bom, para a maioria dos estudiosos modernos, o Zohar é uma obra pseudepígrafa, baseado nisso que nós acabamos de falar, e é vista como o produto do gênio criativo de Moshe de Leon. Então, com base nessa análise, cabe a Moshe de Leon, Moisés de Leon, a autoria. Agora, e por que estaria ele, então, atribuindo a autoria a Shimon Bar Yochai?
Olha, se bem que Shimon Bar Yochai, ele foi exatamente discípulo do Rabi Akiva, né? Um profundo conhecedor da Torá. E Shimon Bar Yochai aprofundou muito esses conceitos. Como foi dito, passou 13 anos numa caverna estudando Torá, né? Juntamente com seu genro e seu filho Elazar. E ali ele alcançou realmente níveis muito elevados de revelação, né? E certamente, por ser Shimon Bar Yochai um nome de muito crédito nas comunidades judaicas, ele achou por bem atribuir ao Shimon Bar Yochai. Isso são apenas hipóteses. Mas o que se aceita como mais mais aceitável, vamos dizer assim, é que a autoria seja de Shimon Bar Yochai. Mas, como eu estou dizendo, o que nos importa é que é o conteúdo. O conteúdo, sim, ele tem o seu peso e é inquestionável, né? Como diz assim, independentemente da autoria, a estrutura do Zohar e sua eventual publicação foram cruciais, né? O Zohar não é um livro, um único livro, mas ele é uma coleção de diversos textos e comentários, incluindo o Sifrat Seninut, Idra Rabbah e o Idra Zuta. A maior parte é apresentado como comentários místicos sobre o Humash, os 5 livros lá, o Pentateuco, né? Conhecido como Pentateuco do sistema evangélico, e os 5 livros de Moshe, seguindo a ordem das porções semanais, das parashiot, né? E o Zohar, a maior parte dos Zohar são comentários sobre as parashiot que são estudadas ao longo de um ano, fechando um ciclo e volta a se estudar novamente. Mas o Zohar traz esses comentários, mas ele também traz outras revelações e muita coisa importante, né? Então o Zohar, ele continua sendo o livro mais influente e sagrado da Kabbalah, servindo como a espinha dorsal. O Zohar